Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Al-Ahly nesta quinta-feira às 13 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos pro Palmeiras. Então a gente falou do Botafogo e da volta aos treinos, né? Ou melhor, aos trabalhos, né? Porque foi um dia só. O Palmeiras também viveu a mesma realidade. Afinal, estreou... Foi no mesmo dia, não foi? O Palmeiras jogou um pouco mais cedo, né? Jogou às 7 e depois o Botafogo jogou às 11. Foi segunda ou foi domingo? Foi domingo. Foi domingo. Eu tô um pouco perdida aqui e assim seguirei até o final da competição. Me desculpem. Vamos lá. Palmeiras voltou então aos trabalhos depois da estreia. Já falamos aqui algumas vezes, embora o resultado... A gente está pulando o Flu, tá? Porque a gente está falando muito do Palmeiras enfrentando um europeu e da performance, mas o Flu tem o mesmo desafio hoje. Tem. O Flu estreia contra o Dortmund. Mais difícil. Eu acho mais difícil, né? Eu também acho. Mas, de qualquer maneira, até aqui, a gente só tem esse exemplo. Como... Ontem a gente teve o Boca, mas como brasileiro, né? É o único a enfrentar de cara um europeu e fez bonito. Podia ter vencido a partida contra o Porto, o Palmeiras. Próximo desafio é o Al-Ahly e já treina para essa sequência, lógico. Esse treino foi só de quem não jogou. É igual o Botafogo, né? Mesma programação, mais ou menos. É normal. O Palmeiras vai ter que ganhar do Al-Ahly e do Inter de Miami por um número maior de gols do que o Porto provavelmente vai ganhar. Mas... também não vamos garantir que o Porto vai ganhar, hein? Então... Vocês estão achando bem ruim, né? Eu não tô achando isso aí não, minha gente. Não achei isso aí não, mas vamos lá. Não, assim, Porto e Benfica. O Benfica se recuperou ontem, mas porque o Boca caiu de produção muito no final do jogo. Né? Aliás, dois, né? Só que depois de um expulso, o Benfica busca o resultado. Caiu muito de produção. E o Porto também fez um jogo fraco contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras poderia ter vencido Mas a gente não elogiou o Gustavo Gomes? Não, a gente elogiou o goleiro do Porto. Não, o Gustavo Gomes foi melhor jogador do jogo foi o goleiro reserva do Porto. Né? Não, Mora também foi muito bem. Tem vários destaques, mas o placar foi determinado pela atuação do goleiro do Porto. Ou seja, o Palmeiras jogou melhor do que o Porto. O Palmeiras era para ter vencido o Porto e o Palmeiras só... O Everton fez defesas também, mas assim, o Palmeiras só não venceu o Porto porque o goleiro do Porto foi o melhor jogador da partida. Mas ficou para mim que o Palmeiras é melhor do que o Porto. Não, jogou melhor. Em desempenho, o Palmeiras foi melhor, também concordo. É que eu não acho o Porto essa baba. Não, você vê que começa o jogo, olha a saída de bola, que bonita. Eu gosto muito dessa saída de bola. Esse lance é um dos lances perigosos, não conta como finalização a gol. Não, mas é um lance de muito perigo. Entendeu? Acho que foi o que o Vini destacou ontem, né, Vini? Que era um lance, inclusive, do preferido do Estevão, né? Então, assim, ó o Mora aí. Tem o Porto tinha essa bola forte também. Isso aí, no caso, foi o Palmeiras contra. Mas, assim, a bola aérea do Porto era forte. Mas o Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras merecia ganhar. E eu acho até que o time não é que só jogou melhor. O Palmeiras é melhor do que o Porto. Eu queria ver as condições ideais, Vini, desculpa. Quais são as condições ideais? O Porto vive uma crise política, mas é isso, claro. Dinheiro, não estou falando que o Palmeiras é melhor que o Porto para sempre, na eternidade. Até acho que o Palmeiras é maior que o Porto também, eu acho que faz frente. Faz frente não. O Palmeiras é maior que o Porto. Mundialmente, o Palmeiras é maior que o Porto. Maior que o Porto. O Palmeiras é o maior vencedor de títulos no Brasil. O Palmeiras tem mais títulos na América do Sul do que o Porto tem em Champions, porque os adversários são mais difíceis. São bem mais difíceis. Porque o Palmeiras é maior na América do Sul que o Porto é na Europa. Sim, com certeza, concordamos. O maior vencedor de Portugal nem é o Porto. A maior expressão continental é do Palmeiras, sem dúvida. Isso, então, assim, o Palmeiras, na história do futebol, ainda que a história seja eurocentrista, o Palmeiras é maior do que o Porto. Nossa, mas a gente está numa prateleira abaixo. Desculpa, Vini. O futebol sul-americano está numa prateleira abaixo, né? Aí quando a gente compara... Ok, o Palmeiras é maior no continente do que o Porto, beleza. Mas quando a gente compara normalmente, o futebol sul-americano está na prateleira abaixo. Tudo bem, mas normalmente o Palmeiras entra todos os campeonatos na América do Sul que entra para ser campeão.
Mário, eu acho que a América do Sul está uma prateleira abaixo em relação à Europa, sim. Agora, o Campeonato Brasileiro, para mim, é mais forte do que o Campeonato Português. Concordamos, beleza. O Palmeiras, jogando o Campeonato Português, para mim, brigaria para ser campeão ano sim, ano não. Ele faz isso no Brasil já. Faz isso no Brasil. O Porto, especialmente esse Porto, que não vive boa fase e que foi terceiro colocado na competição nacional. Se esse time jogar o Campeonato Brasileiro, eu sei que tem aquele meme todo, vamos falar de nível técnico, traz o Porto para jogar aqui. Eu acho não vamos exagerar, mas assim, vai suar para ganhar do Mirassol lá em Mirassol, vai. Vocês estão amando falar essa comparação, né? Vocês estão adorando. Vocês estão amando. Vamos ouvir o Flaco, então, porque, segundo ele, o Palmeiras está num bom caminho. Fizemos muito melhor jogo que eles, demonstramos o que é Palmeiras, né? Dentro e fora do campo também. E, cara, foi um jogo bom, mas acho que temos melhorar algumas coisas para o próximo e estamos em bom caminho, se Deus quiser. Foi muito especial para a gente sentir esse apoio da torcida, longe de casa, né? E acho que tem umas 35 mil pessoas ali do Palmeiras e é emocionante, cara. É incrível e dá um extra sempre para motivar a gente. Acho que mostrou que é o Palmeiras, sim. Eu também. Podia ter mostrado mais. Podia. Ficou faltando a bola entrar. Exatamente. Podia ter sido a vitória. O Palmeiras podia ter tido a vitória que falta para um clube sul-americano, e aí essa diferença entre Europa e sul-americanos fica muito claro, que não acontece desde 2012 numa competição FIFA. Conseguiu, né? O Botafogo não enfrentou o europeu, o Boca não conseguiu, o Flamengo não enfrentou o europeu, o Botafogo vai ter muita dificuldade, mas o Flamengo acho que tem chance, e vou dizer, hein, Fluminense também, para mim, também tem chance. Contra o Dortmund, Teremos hoje, à 1h da tarde. É pequena, mas eu acho que pode fazer um jogo. Meio-dia, tem pré-jogo, tem aquecimento, à 1h da tarde a bola rola, a gente vai lembrar lá na nossa agenda, né? Mas a bola rola para Flu e Dortmund, à 1h da tarde, horário de Brasília. Vamos ampliar um pouco e falar desses confrontos América do Sul e Europa, que são sempre os assuntos nesses mundiais de clubes, né? Porque tivemos 2 confrontos América do Sul contra 2 gigantes do futebol português. Claro, são 2 gigantes do futebol europeu, com títulos importantes na história, mas o futebol português hoje em dia, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, ele está um pouco abaixo das grandes ligas, né? Ou muito abaixo da Premier League, de La Liga, não é verdade? E tivemos os 2 confrontos com 2 empates. Palmeiras, um brasileiro, um gigante brasileiro, contra o Porto, e um gigante argentino, Boca Juniors, contra o Benfica, sendo que tanto o Palmeiras quanto o Boca estiveram ali muito próximos de vitória, né? O jogo do Palmeiras acabou 0-0, o Palmeiras teve mais chances do que o Porto, jogou melhor do que o Porto, na minha visão, e acho que na de quase todo mundo, e o Boca Juniors chegou a fazer 2-0, levou um empate, teve um sufoco ali no final, estava vencendo com um jogador a mais. O que podemos tirar desses 2 confrontos América do Sul, Europa, América do Sul, Portugal? Professor Celso Zelt. Eu acho que primeiro Portugal é o futebol na Europa mais próximo da gente almejar algum tipo de equiparação. Quando você fala da Liga, quando você fala dos clubes. Então, há Europas e Europas, né? O Porto e o Benfica não são hoje, nesse momento, não são sequer os melhores de Portugal. O Sport foi o melhor de Portugal. Mas isso, à parte, eles não frequentam, eles não sentam na mesma mesa do Real Madrid, do Manchester City, do PSG. Então a gente está falando de Europas diferentes. Da Inter de Milão. E da Inter de Milão. Não deixa de ser animador, afinal de contas é o que dá para fazer. No caso do Boca ontem, você repare que quem fez o Benfica ontem foram os argentinos do Benfica. Né? É a minha tese de que os europeus são melhores que a gente. O que eles têm mais que a gente é o dinheiro, que proporciona esse tipo de coisa. E organização também. Às vezes só dinheiro não basta. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, num passado recente do futebol, o maravilhoso trio MSN do Barcelona era formado por um argentino, um uruguaio e um brasileiro. A questão é, antes de tudo, econômica. É isso.
e o que você faz também com esse dinheiro. A gente não vai subestimar o que é a Premier League em relação ao que não é a organização do futebol da América do Sul. Mas eu acho que é isso, a gente está, na verdade, quase equiparando essa coisa do troféu jogou bem, que o pessoal está brincando até com memes, né? A gente está quase equiparando Gol de igual para igual. com aquilo que dá para equiparar. A gente consegue equiparar com Portugal. Com os grandes da Europa, não. É uma outra situação. Eu citei Premier League, La Liga, mas podemos colocar Bundesliga. Sim. Não é? Campeonato francês, campeonato italiano. Portugal está abaixo de todos esses, não está? Tá. A Liga Portuguesa? Está abaixo. Acho que a questão central é essa que o professor colocou, da relação diferente de Portugal para o resto da Europa. E no caso, indo mais de forma minuciosa nos jogos, para mim também ainda há umas diferenças entre o jogo Palmeiras e Porto e Benfica e Boca Juniors. Porque o Palmeiras hoje, se a gente analisar, é um time equiparável ao Porto, assim, em questão... Acho que quando a gente teve o jogo, não era nenhuma surpresa se o Palmeiras vencesse, se perdesse, acho que não estaria nenhuma... Acho que não teria uma zebra aí, só se fosse uma goleada de algum dos lados. E o Palmeiras mostrou isso, jogou melhor, merecia ter vencido, acabou não aproveitando a oportunidade. Do lado do Benfica, e aí eu não quero tirar o mérito do Boca, muito pelo contrário, até vou destacar isso. Mas há uma decepção muito grande pela atuação, porque o Benfica hoje ele é melhor que o Porto e o Palmeiras é significativamente melhor que o Boca. Então, assim, ali tinha um favoritismo do Benfica na partida que não se mostrou. Para mim, o Benfica até jogou melhor, até tomar o gol, sentiu muito o gol, não conseguiu produzir num pênalti, que é pênalti, para mim não tem discussão, mas que caiu do céu, porque é um pênalti meio totalmente evitável. E aí meio que volta para o jogo e consegue ali o empate, mesmo sem jogar bem. Então a atuação do Benfica para mim foi decepcionante, só que o Boca é impressionante. Isso é uma aura desse time, porque esse Boca não tá longe de ser o Boca que a gente está acostumado a ver em Copas intercontinentais. E ontem até um dado bem legal da Opta. O Boca se tornou o primeiro time sul-americano no Mundial a marcar 2 vezes no mesmo jogo contra um europeu, desde 2007, quando ele mesmo marcou 2 vezes contra o Milan na derrota por 4-2. Então, fazia tempo. Tudo bem, teve o Corinthians ali que venceu depois, mas ali não tinha feito 2 gols como o Boca conseguiu fazer contra o Benfica. E mesmo hoje tendo um time tecnicamente, para mim, bem inferior. Mas é um time que compensa na energia. E você vê estádio, atmosfera, era um clima muito mais próximo de La Bombonera, ali com a torcida cantando. E tem a questão que a gente não pode ignorar da catimba que o Boca fez, assim, um absurdo de catimba, a ponto até do Di Maria reclamar. Você me lembrou uma postagem. Eu acho que, desculpa, professor, rapidinho, em cima do que o Donk falou, na minha visão, se o Boca tivesse se preocupado em jogar mais, em continuar jogando e continuar agredindo, mesmo quando estava com 2-0, 2-1, em vez de catimbar e ficar fazendo o tempo passar, talvez não tivesse levado empate. Mais, né? Porque eles se preocuparam muito, estamos ganhando, vamos fazer o tempo passar, vamos catimbar, vamos fazer cera, e deixaram de jogar, e deram espaço, mesmo com 1 a mais. Se tivessem se preocupado em jogar um pouco mais, teriam ganho o jogo, na minha visão. O técnico Miguel Ángel Russo, que é o mais velho desse Mundial, com 69 anos, assumindo o Boca agora, né? Toda essa discussão, é legal a gente ver qual é a percepção também, por exemplo, de um argentino. O Jorge Barraça, que participa de um grupo de WhatsApp comigo aqui, durante o jogo, Jorge Barraça, durante muitos anos, ele fez a revista da Conmebol e faz os livros históricos da Conmebol. É um jornalista argentino muito conceituado. Aí ele postou ali na altura do jogo, que ainda estava 2-1 para o Boca, né? Aí ele fala, isso de que el Benfica está 4 ou 5 goles arriba de Boca, eu não lo veo. Ele não vê assim. São parejos. Cualquiera de los dos se pueden ganar por 1 gol, pero 4 o 5 no. Y además, aunque sea un desastre, Boca es Boca. Aí chegou no ponto, né? Esse jogo, ele me traz para um lugar diferente daquele que eu entendo como futebol. Vou lembrar mais aqui o Prates, né? A mística do Boca é impressionante. Para a gente finalizar esse assunto América do Sul, Portugal, nesses 2 confrontos, o João Mário, acho que é esse o nome, né? João Mário do Porto? Sim, o ala direita. Isso mesmo. Ele falou, depois do jogo, e repercutiu isso muito, várias
meios de comunicação deram essa fala dele, discordando da superioridade palmeirense no jogo, dizendo a seguinte frase: não sei que jogo viram. Para ele, o jogo foi muito parelho, ele discorda das opiniões de que o Palmeiras foi melhor. O jogo foi parelho. O Palmeiras não teve mais chance? Sim, jogou melhor? teve mais chance, sim. O Palmeiras acentuou essa superioridade nos minutos finais, a partir ali dos 65 minutos de jogo, quando colocou os jogadores mais descansados e o Porto já estava um pouco mais desgastado fisicamente. Mas antes disso, já no primeiro tempo, o Palmeiras já tinha sido um pouco melhor que o Porto. Agora, não foi um vareio do Palmeiras. Até porque o Everton trabalhou bem no jogo também. O Palmeiras foi melhor, mas foi um jogo equilibrado e que no final o Palmeiras botou um pouco de frente nesse balanço. No final das contas foi 0-0. Agora... Eu concordo com o André, até falei isso na segunda-feira aqui. O Porto teve oportunidades e fez o Everton trabalhar não uma vez só. O jogo mas foi o Palmeiras bem bom. teve mais. O jogo foi bem legal. Foi um belo jogo de futebol. Aquele ranking da Opta, né? Muita gente questiona, esse ranking, não sei o quê, blá, blá, blá. Ano passado, eles fizeram a lista das principais ligas do mundo e a brasileira ficou à frente da portuguesa. Ele por décimos, mas ficou à frente da portuguesa. Era sexto e sétimo. Os caras ficam bravos, os portugueses. A atualização desse ranking... Uma mesa redonda deles lá, um F360 deles, assim. A atualização desse ranking, ela é diferente. Portugal já passou de novo à frente do Brasil, mas está ali muito pertinho. São ligas muito mais próximas. A Argentina está abaixo. Mas a distância é menor em relação a Portugal, isso aí está colocado. E mais... muito se explica porque Portugal tem 3 grandes times. Os demais são muito inferiores. Então, você tem times na primeira divisão portuguesa que não jogariam na primeira divisão brasileira. Vários. Inclusive que são recheados com jogadores que não deram certo aqui e foram para lá. Vários clubes lá que tem um monte de jogador brasileiro que vão lá tentar a sorte. Alguns conseguem, dali pulam para outros clubes da própria Europa e tal. Às vezes não é nem que não deu certo aqui. O Alexandre nem conseguiu começar aqui. E começa lá. É de certo que o jogo, o Porto teve seus momentos contra o Palmeiras, mas o Porto teve os últimos bons momentos lá no começo do segundo tempo. O Palmeiras engarrafa o Porto pelo menos nos últimos 20 minutos do jogo. E acho que o João Mário meio que reagiu porque ficou cabreirinho, ele sentiu o golpe, sabe? Cabreirinho. Acho que ele sentiu o golpe, ficou incomodadinho. Teve um pouco de soberba do amigo João Mário. Eu acho. Não quis admitir que o time brasileiro foi melhor. É seu amigo ele? Não, é modo de falar. E a última impressão é a que fica. A última impressão do jogo foi de um Palmeiras engarrafando o Porto. O Porto morreu, inclusive, fisicamente. Esse foi um ponto. Acho que o Porto caiu muito fisicamente. Não acho que assim, foi um amasso, como a gente falou, do Everton ter trabalhado. Foi um bom jogo de futebol, mas se você olhar os 90 minutos, e além dessa questão do recorte final, mas olhar nos 90 minutos, para mim, o Palmeiras nitidamente foi superior ao Porto, embora o Porto também tenha criado suas chances. Perfeito. De uma maneira que o Boca não foi em relação ao Benfica. O Boca fez os gols, é diferente. Mas o Porto, o Palmeiras... manejou o jogo contra o Porto de uma maneira que o Boca não fez com o Benfica, não. Foi outra estratégia. E a gente fala de peso de estreia, né? Quebrar o gelo. Pro Boca não existe isso, né? É impressionante, assim, entra com uma... É isso que a gente tá falando, né? Até o Eugênio tocou da questão da aura desse time. É um negócio impressionante, assim. Na Libertadores, a gente já viu isso várias vezes, do Boca fazer uma fase de grupos horrorosa. Se classifica na última rodada da fase de grupos e vai pra final. Chegou numa final de Libertadores com o Fluminense sem ganhar jogo. Historicamente, para mim, assim, do que eu vejo da América, eu nasci no começo dos anos 90, do que eu vi, assim, eu não vejo nenhum clube com essa coisa, com essa energia que tem o Boca. Tem o nosso Peñarol, né, Eugênio? Mas aí é um caso mas aí eu tô falando, por isso que eu enfatizei do que eu nasci no começo dos anos 90. Só um ponto também. Eu faço questão de lembrar, sejamos justos. Já vimos grandes times, grande futebol. Não é que o Boca chega sempre só na base da mística, não. Não, você pega o começo dos anos 2000, ali eram grandes jogadores e grandes times. E jogadores que também sabiam catimbar na hora certa. Tevez, o próprio Riquelme. Mas que jogava muita bola. Sim, tanto Tevez quanto o Riquelme. Bola para chuchu. Maradona. Palermo. Os irmãos Esqueloto. Tantos e tantos. E companhia. É o Boca de tanta gente. Temos uma mensagem na hashtag F360BR. O Boca de Carlos Bianchi. Que jogador.
Que professor, que jogador não. Também foi jogador, também de artilheiro. Mas não no, mas ele se marcou no Vélez como jogador. No Vélez e no futebol francês, né? Isso aí. Onde atuou com muito sucesso, inclusive no PSG. O Rick está com a gente, não é o Rick Astley. Lembra daquele cantor? Não era Rick Astley? Rick Astley. Esse é o Henrique. Benfica, Porto, Sporting e Braga brigariam hoje por vaga na Libertadores e não pelo campeonato no Brasil. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!